A graça e a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez na mesa e hoje com as presenças mais ilustres que eu poderia contar. Está conosco hoje nosso querido e amado irmão presbítero Rinaldo. Amém. Paz e graça, povo de Deus. Deus abençoe a todos os ouvintes aí. Aleluia. E com muita alegria hoje eu quero também apresentar o nosso querido pastor Jesaías. Eita Deus. Paz do Senhor a todos. Para mim é uma honra, né? Eu digo que sou honrado por Deus em ter amigos e pessoas que eu tenho uma admiração profunda, e por onde eu passo eu só falando de vocês. Amém. Essa mesa aqui ela foi muito desejada, né? Porque ela aconteceu algumas vezes, inclusive há algumas semanas a gente se encontrou e disse, meu Deus, era pra gente ter gravado isso, tanta coisa boa, tanta coisa boa que de lá pra cá ficou reverberando ainda. E é uma alegria, né? Jesaías, deixa eu começar gastando aqui a sua presença. Vamos lá. Me fala um pouco da tua história no Evangelho, um resumo. Quem é Jesaías? Eita. Então vamos lá. É uma pergunta simples, mas complicada, né? Muito difícil. Eu costumo dizer que eu sou fruto de algumas coisas. E eu digo que eu sou esposo de Rayane, pai de 3 príncipes e padrasto de uma princesa. Eu sou filho do saudoso pastor José Luiz e da irmã Lúcia, né? E eu começo dizendo isso porque eu sou o resultado de tudo isso, né? Essas pessoas me condicionaram a ser o que realmente eu sou. Quero começar já fazendo aqui uma pergunta acerca do ministério. Deus tem confiado a você aí pastorear a igreja, e como tem sido essa experiência? É um desafio, né? Um novo desafio, né? São desafios que vêm chegando para a vida da gente, que a gente às vezes não tem a noção da dimensão de tudo isso, de como é lidar com vidas, né? Com pessoas. Eu trago para mim uma responsabilidade, eu carrego essa responsabilidade a partir do meu primeiro povo de cuidado, que é a minha casa. Amém. Eu tenho uma igreja grande em casa. Eu tenho o meu filho Gabriel, que hoje faz 17 anos, né? 17 anos, Gabriel, que é uma figura extraordinária. Me admiro muito da pessoa do Gabriel, sua particularidade. Estou diante de um músico, ele é o único músico da família, por certeza. Não puxou ao pai, então. Com certeza. Se eu bater palma, atrapalho os outros que estão acompanhando aqui o momento do louvor. Eu tenho um Guilherme, que já tem demonstrado, tem 13 anos, o apego e o zelo pela palavra, né? Já anda dando salvações, então é uma benção. Tem o Abner Juan, né? Que é o meu caçula, o xodó da família toda. E a Lele, né? A Letícia também tem 12 anos. Então, assim, o maior desafio para pastorear uma igreja, para cuidar de um povo, é lidar com várias fases dentro da própria casa, né? Para ministrar a palavra de Deus na vida deles, não como, eu diria, fomos ministrados antigamente. Eu acho que o maior desafio hoje é mostrar a aplicação de tudo isso no dia a dia, né? Isso. E ser esposo de uma mulher que também é extraordinária na sua vida, né? Admiro muito pela garra, por tudo. E diante dos desafios você tem que se posicionar como líder, como sacerdote da casa, e aí você vai ver que realmente é um desafio. Glória a Deus. E se a gente não conseguir executar isso em casa, como a gente vai falar para os demais, né? É desse jeito. Aí não é o evangelho. Eu costumo até dizer que esses dias a gente fez uma brincadeirazinha aqui, e a brincadeira era dizer o defeito e a qualidade. Meu Deus, isso é uma brincadeira demais. Uma brincadeira muito saudável. Eu digo, do meio pro final, eu não sei como é que isso vai acabar, Jesus, mas quando eu fui falar, você falou sobre a sua esposa, e a gente conhece bem, sabe, da pessoa, né? E na brincadeira a gente colocou lá, eu disse, olha, a minha esposa, ela é a metade boa, né? e a família tem disso. É como você disse mesmo, se a gente não conseguir pastorear a nossa casa, o templo lá com o povo lá, que a gente não vai. Muitas das vezes são várias cabeças ali, não consegue não, né? Eu tive conversando esses dias, inclusive,
com o Rayane, né? Um posicionamento que a gente teve que ter em casa com os meninos. E eu disse que a responsabilidade aumenta porque a figura que eles vão carregar, né, de Deus na vida, primeiro são os seus pais. Como é que eu posso dizer que Deus é o pai que perdoa, que cuida, que protege, se eu não o perdoar no momento da falha? Se eu não o tratar, se eu não o educar, se eu não ensinar, né, se eu não o repreender no momento que for necessário. Então, assim, é um desafio porque hoje a gente vive bombardeado, né? Os nossos pilares estão sendo bombardeados. Então, eu digo que é um desafio muito grande que eu tive a honra, posso até fazer elogios ao presente, né? Eu tive a honra de trabalhar com uma mocidade que eu aprendi muito. Eu fui para ser líder dessa mocidade, de cara com o desafio de herdar ela de uma pessoa que admirado por muitos, né? Por sua forma de liderança, né? Quem será? Pela dedicação, aquele cuidado espiritual, né? Das pessoas e tal. E eu aprendi muito durante esse período. E até hoje eu carrego comigo essas lições, né? Porque cada pessoa, ainda em formação, né? Que é outro desafio, você vai deixar marcas na vida dessas pessoas. Você poder indicar qual é o melhor caminho. E elas vão enxergar em você não o que você fala, mas é o que você faz. E eu acho que o maior desafio, eu sempre digo isso com os colegas do trabalho, né? Que é possível ser crente e ser feliz quando você consegue aplicar aquilo na vida real. E eu digo isso porque também aprendi com um pastor, não sei se você conhece, pastor Ed. Meu Deus! Forte. Eu digo isso pro O que é que tu aprendeste? Por quê? Porque hoje a gente vive numa moda, né? Eu sou da época que o evangelho não era ostentação. O evangelho era vergonhoso pro adolescente, né? Nos domingos a família ia para a igreja, normalmente a pé, porque era uma igreja emergente ainda. Desse jeito. E a gente adolescente se arrumava ali por ali, meio que se escondendo, para os amigos não malhar, né? Um pouco com vergonha. Mas papai ia com uma Bíblia do tamanho do mundo, vestido como crente, paletó e gravata, e você só a misericórdia de Deus. Tinha que acompanhar. Então, existia um peso. Hoje não, hoje é muito mais fácil, né? Mais fácil entre aspas. Hoje é muito mais elegante você dizer que é evangélico. Né? Muito mais. Só que aí tem um porém. A gente viveu durante muito tempo uma religiosidade que não conseguia aplicar na vida real, né? Era um evangelho de muitos conceitos, Sim. de muitas proibições, né? De muito peso. E hoje a gente entende que não é a questão de ser proibido, é que não é coerente com aquilo que você entende, se você entender. Parece quase que uma prática judaica, né? Tem a lei, tem acesso à lei, mas na essência não consegue viver. E aí, aquilo que eu disse para você que eu aprendi, né, com um pastor muito amigo meu, Ed, é que na vida real ele conseguia trazer as aplicações desses conceitos, que antes parecia ser muito distante, né? A gente via pessoas que ostentavam espiritualidade, mas você não tinha acesso ao dia a dia da pessoa, né? E hoje não. Eu glorifico a Deus, Josias, pelas suas palavras. E de fato eu penso que como a gente precisou e precisa ser quem nós somos na instituição, no dia a dia, porque assim, eu não sei se você concorda comigo, mas durante esse grande parte desse tempo, o evangelho ele precisou mostrar a sua cara. Você falava agora há pouco sobre hoje está bem mais fácil, mas antigamente quando se falava em ser evangélico, ser crente, né? Ele é crente, é da lei de crente, é da lei de crente. É o protestante. De fato ele era um protestante. E hoje eu não sei até que ponto que a gente é visto como protestantes. Protesto o quê, né? Protesto o quê, né? Parece que a gente meio que começou a concordar com algumas coisas, enfim. Mas eu louvo a Deus porque, eu digo isso com muita liberdade, a gente tem a liberdade de ser quem nós somos. Muitas das vezes isso para a instituição não é tão bom, porque a instituição ela acaba que ela não permite,
ela se escandaliza com a nossa fraqueza. E eu quero pegar uma deixa aqui do que você falou aqui nos bastidores. A instituição sim, o evangelho não, né? Ainda bem. Ainda bem que o evangelho deixa a gente ser quem a gente é de fato, né? Você fala. Então, aí eu quero te perguntar, Jezeias. Você que, embora seja um pastor novo, embora seja uma pessoa nova, mas já tem uma história e já tem um histórico no evangelho. Você acredita que essa evolução, ou esse foi benéfico, foi bom, a gente hoje meio que não carrega esse peso que os nossos irmãos carregaram. Até que ponto isso é bom? Até que ponto essa leveza demais não faz bem? Qual a sua visão acerca disso? Eu vou começar pelo que a gente falou, né? A gente foi durante muito tempo conhecido como os protestantes. E durante esse tempo começou a se questionar o que realmente a gente protesta, né? Nós passamos por uma reforma protestante muito recente, porque o propósito da reforma não foi adequar o evangelho que se vivia na época para ser bem aceito. Foi uma reforma para voltar ao princípio de tudo, e isso é bíblico, né? Eu acho que a gente deve continuar sendo reformados, né, e protestantes, para não perder o início, para não perder o princípio. Porque com o passar do tempo, a gente colocou muito peso, né? E assim como os primeiros irmãos, né, os pais na igreja, nos seus primeiros concílios, nas assembleias, discutiam-se justamente esses pesos que não levavam ninguém a canto nenhum, né? Afastavam-se as pessoas de Jesus. Porém, essa acessibilidade fácil descaracteriza o verdadeiro ou o evangelho genuíno, que é o evangelho de renúncia, né? É o evangelho de sacrifício. A gente costuma dizer que nós aceitamos a Jesus como Salvador, mas no credo, a Bíblia diz que aquele que crê como Senhor e Salvador, ele só vai ser Salvador se ele for Senhor da sua vida. Se ele é Senhor, logo ele eu sou devedor do tudo. Isso é forte aí, viu? Então, não é só Salvador, é Senhor. Se ele não for Senhor, ele não tem como ser Salvador, né? E isso é uma discussão teológica que eu estou ano-luz. E eu acredito que seja Senhor no sentido de senhorio. De minha senhorio, vida. E eu servo escravo. Sim. Né? A palavra escravatura nos dias de hoje é tido como maltrato. Mas nos tempos bíblicos, o escravo, ou quando você se torna servo de alguém, ele é detentor de tudo que eu tenho, inclusive da minha vida, né? E isso sim tem a ver com redenção, né? Ele só é redentor porque ele comprou todos os seus direitos. E para que ele comprasse, né? E aí vem a lei, né, de Moisés, como a gente estava falando, Deus deixou estabelecido que ele precisava ter um parentesco para ele poder ser o redentor. Daí vem a história de Noemi. Paulo não tinha problema, né? Paulo não tinha problema de se colocar na posição de escravo. Sim. Porque era honroso, né? E a gente vê que isso... E aí ele diz uma coisa muito interessante: eu não me envergonho do evangelho, né? Eu não me envergonho do evangelho. Por outro lado, a gente vai ver o escritor hebreu dizendo que aí vem uma coisa muito interessante, né? Quero até justificar a camisa do projeto. Maranata Semear. Com a igreja que hoje eu me congrego, eu não me apresento como líder, ou eu sou pastor, ou eu sou líder, porque hoje eu estou assim, né? Eu sou outra coisa, mas eu estou à frente de um trabalho e tal. Mas o nome da igreja, a Igreja do Evangelho Querigma, tem muito a ver com aquilo que a gente defende, né? Assim como os projetos que a gente tem orgulho de andar com a camisa no meio da rua, que se pudesse estender o não me vergonha do evangelho, é desse evangelho aqui. Sim. Não do que estão postando por aí, né? É o evangelho que de transformação, que é loucura para muita gente, que é vergonha de carregar aquilo que tá falando, né? O escritor aos Hebreus diz, salvo engano, acho que é capítulo 13, parte do 11, salvo engano. Ele vai falar o seguinte, que assim como o cordeiro foi imolado fora, conversou sobre isso,
foi imolado fora, ele também foi. E ele nos convida a ir para fora de encontro a ele. Aleluia. Ou seja, eu preciso entender que o evangelho que é pregado hoje para dentro das igrejas, onde exclui todo mundo a ter acesso a isso, né? Se você não pensar como eles, comportar como eles, ser como eles, você não tem acesso a isso. E o convite é, não, você precisa sair daí, cara. Você precisa vir aqui para fora. Você precisa se expor aqui. O evangelho é transformação de vida para os que perecem, né? Então, como chegar às pessoas se eu estou preso dentro? Parece que eles ficaram na primeira... Parece que eles ficaram só no vinde. Esqueceram do id. Ou permanecer em Jerusalém, né? Exatamente. Ou permanecer em Jerusalém. Paulo pegando esse gancho do não me envergonha do evangelho. Qual era a vergonha do evangelho? Né? Porque hoje está diferente. Hoje não existe vergonha nenhuma de dizer que é evangélico. Sim. Só que tipo de evangelho estamos pregando? O mundo lá fora está nos observando. O mundo lá fora está nos olhando. E eu pergunto, o que é ser cheio do Espírito Santo? Porque tem muita gente pregando bonito, tem muita gente falando bonito, sabe? Eu tenho algumas pessoas, alguns colegas não crentes, que vai estar nos assistindo aí. Eu compartilhei outro dia, conversando com dos amigos não crentes, né? Na verdade ele é até católico, né? E ele tem aquela admiração por mim, tem aquele respeito. E assistindo, ele disse, Reinaldo, me emocionei muito com aquelas palavras que você falou ali. Então, tipo, o mundo está nos observando, né? Então, não me envergonhe do evangelho que Paulo está falando lá. E hoje, quando eu vejo algumas coisas na internet, no Instagram, mas perguntar, rapaz, eu estou tendo vergonha desse tipo de evangelho. É porque parece que se por um lado eles não me envergonham do evangelho, e se falar do evangelho genuíno, né? Esse evangelho que você falou aí, é a verdade do evangelho que transforma, que sempre transformou. Sim. Né? Que estamos aqui por causa dele, é bom a gente colocar. Então, se por um lado eu não me envergonho do evangelho, o que dizer de um evangelho que não produz uma mudança? E assim, sem querer cortar, esses dias eu ouvi falar que nós estamos crescendo em número, mas não estamos fazendo uma diferença. Acho que na verdade nós não estamos crescendo, estamos inchando, né? Crescer é saudável, né? Eu tive pensando um pouco sobre isso esses dias, lá no trabalho mesmo. Estava conversando com alguns jovens lá, e que já foram crentes um dia, já foram atuantes na igreja e hoje não frequentam. Mas eu digo que eles continuam crentes. Eu digo, não, cara, tu não deixou de ser crente não, tu só não está caminhando, mas tu já foi comprado desde a cruz do Calvário. Você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Você só precisa se conscientizar disso, parar de praticar as mais obras, né, como Paulo dizia. Mas parece que a igreja defende que nós somos luz, não para o mundo, mas somos luz para a igreja. Parece que somos sal dentro do saleiro lá dentro. Porque é muito mais simples e mais fácil a gente ser sal junto com outros sal, né? Porque todo mundo está vendo aquele pozinho branco. Mas quando você sai de lá e vai para dentro de uma panela, sim, que você vai ser imperceptível, né, a olho nu, e aí eu entendo a igreja do passado que precisava ostentar aquilo para identificar que é uma luz, mas a presença da luz, ela já dissipa as trevas por si própria, não precisa demonstrar as coisas. E aí entra nessa questão do evangelho, né? E aí eu penso, posso estar errado, estou dentro dos pastores aqui para aprender, mas eu penso que o maior desafio de hoje é mostrar a aplicação do evangelho na prática. As pessoas precisam ver na gente o evangelho genuíno, né? O evangelho que aproxima as pessoas de Jesus e não os afastam com um peso dogmático de condenação, né? Parece que confundia-se santidade, né, com um ofício.
por exemplo, as pessoas aceitavam a Jesus e a gente fazia questão de isolar ele de todo mundo e de sua convivência. A pessoa se afastava de tudo, aí a gente discipulava ele, batizava ele, depois mandava ele voltar para lá para evangelizar as pessoas que ele perdeu o contato. Já estava abusado dele já. E aí como é que... Desfazer as obras que ele tinha feito, né? Porque ele mesmo se afastou daquilo. Jesus nunca disse isso. Inclusive, Paulo recomenda que a gente se afastasse, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 5, ele vai dizer o seguinte: se afaste dos irmãos ou dos falsos irmãos que assim dizendo que já são novas criaturas e continuam roubando, bebendo, pá. A esse tipo se afaste. Por quê? Porque eles vão ser mais influências. E está falando dos irmãos. Dos irmãos. Está falando da igreja, de dentro. Aí é onde pega. Que né? diz que está dentro, né? Que não foi transformado. Quando Paulo está escrevendo isso, é justamente isso. Quando a gente vê as cartas de Paulo, né, aos Coríntios, aos Gálatas, né, quando vem falado sobre facção dentro da própria igreja, é tudo da igreja, né? Infelizmente, a Bíblia não esconde nada disso, não. E até... Felizmente. Infelizmente. Não, sim, felizmente é verdade. Felizmente a Bíblia não esconde. Ele diz assim, eu não digo isso dos que perecem, porque para que eles tenham acesso, a gente precisa estar lá. Agora, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas você precisa... O próprio Jesus foi... E às vezes a gente está sentado na roda dos escarnecedores e dentro dos Meu próprios Deus, crentes. o que é isso? O próprio Jesus disse, eu acho que Lucas... Eu penso que se eu fosse diácono na época de Jesus, eu acho que eu disciplinava Jesus. Porque... Os fariseus disseram isso, ele senta com os pecadores. Ele Ele conversa. Jesus, aí o que eu me admiro nisso, né? E eu fico lisonjeado com essas coisas, porque... Já é costume, pessoal, isso aqui já é costume. Essa é a mesa, né? É a mesa. E Jesus chega e diz assim, eu não vim para os sãos. Ele não estava fazendo a questão de dizer, existe doente e existe bom. Não, todo mundo é doente. A diferença é que uns não sabem que é doente. Eu vim para os que sabem que são doentes. Então, não é que tem uma classe dos bons, não. Tá todo mundo no mesmo, só que não sabe. Uns reconhecem que são doentes, né? E aí eu digo... a gente estava falando aqui a diferença de eu encarar as pessoas como homem de Deus, não é pela espiritualidade que ela ostenta, é porque ele sabe que ele é carente da graça. Então ele aceita esse perdão e diz, apesar da minha dificuldade, da minha limitação, eu me permito ser usado por Deus, né? Assim, Reinaldo diz muito isso, só sabe o que é perdão quem já foi perdoado. Sim. Né? Eu acho que a gente agora está usando a bitola da humanidade. Esse camarada é cheio de Deus, mas não é porque ele fala muito bonito, ou porque prega muito bonito, ou porque aparenta ser diferente, não é porque ele é tão parecido com Cristo. Isso. Esse camarada, ele é tão parecido que eu acho que tem Cristo nele. Aquilo é muito... Pegando essa palavra do pastor Ed, traz pra gente aqui, porque a gente vai ter muitas pessoas, né? Os amigos, os amigos comentem aqui embaixo. Dá um like aí e tal, né? Compartilha. Tragam assuntos pra gente debater, né? Justamente. Trazer o que é cristianismo, porque vai ter muitos amigos do evangelho, né? Sim. Eu escuto muito, e é triste ouvir, porque às vezes eu não sei nem o que responder. Sabe, as pessoas vêm, Reinaldo, eu conheci uma pessoa que era crente, mas era assim, olha... de crente não tem nada. Porque o mundo lá fora, as pessoas lá fora, as pessoas que observam o cristianismo, né, nos observam, eles não entendem nada. Presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que nós somos uma carta lida, né? Nós somos a carta lida. Então o povo lá fora não sabe, como alguns amigos dizem, a lei de crente, né? Não sabe. Mas eles entendem uma coisa. Tem que ser diferente. Sim. Quando você dá o primeiro erro, a pessoa olha e faz, mas tu não é crente? A sua identidade é essa. A sua identidade. Você tem que entender que isso não é qualquer coisa. Então, trazendo dessa visão, cristianismo. Simplifica aí pra gente, cristianismo, porque o povo quer ouvir, eu gosto de ouvir você falando. Antes de tu responder, deixa eu pegar só um exemplo. Sim. Você falou dessa identidade, esses dias um camarada chegou pra mim, do meu trabalho, da minha área, e disse, Ed, eu não saberia nunca que tu é crente. Aí eu tive medo. Eu digo, eita, meu Deus, dei um mau testemunho. Aí eu, por que, fulano? Com medo da resposta.
Porque a impressão que eu tenho é que eles se sentem tão superiores. Eles Olha são... aí. Então, assim, é desse evangelho que a gente vem fugindo. Sim. Porque esse evangelho, inclusive eu com muito cuidado, e é uma opinião pessoal minha, eu acho que a gente é corresponsável por muitas pessoas terem parado no meio do caminho, por conta que a gente mesmo afugentou essas pessoas com um evangelho que não era o que Jesus tinha orientado, deixado. Então, pegando o gancho disso aí, eu fiquei preocupado, mas ele falou, não, porque você é... Não é que você é diferente, mas é que você não é indiferente. Isso é forte. Não é carrancudo. Essa indiferença, tem um hino que fala, essa indiferença que me mata. Meu Deus, não vai ter corte isso aí, a gente vai deixar. Essa indiferença que me mata, é do pastor Roberto Carlos. Vai, eu vou... Vamos lá. Eu dividiria essa pergunta Então, vou dividir a resposta em 2 pontos que você falou, né? Você perguntou o que para mim seria o cristianismo. O que é ser cristão, né? O que é ser cristão? Eu vou começar o que diz contra a oratória, a regra da oratória. Eu vou começar dizendo o que não é, e depois a gente chega no ponto, no cerne da questão e a gente discute aqui. Eu vou aprender com vocês, mas o cristianismo, o cristão, não é essa falsa ostentação que hoje é exposto da espiritualidade. E isso já existia no tempo de Jesus e era o que era combatido, né? Os fariseus já faziam isso. E aí, no momento de brincadeira aqui, imagine uma oração do fariseu, que não é muito diferente de hoje, dizendo: grande Deus, Pai, te louvo e te agradeço porque eu não sou igual a esses miseráveis, desgraçados que fazem, né? Então aquela ostentação. Por quê? Porque durante muito tempo se tinha-se um homem de Deus, eram as pessoas mais intocáveis. Sim. E é impossível, e aí vem a questão da incoerência, é impossível você se aproximar de Deus e não ser humano. Porque quanto mais próximo da luz eu chego, mais defeito eu encontro. Então assim, é impossível eu me aproximar de Deus e não ter compaixão dos que são igual a mim. Ou seja, Paulo dizia, dos pecadores, que eu sou o pior deles. Né? Então assim, é um discurso tão vai contra, né? Assim, totalmente incoerente. O que eu aprendi, né, com os mais velhos na terra, que o cristianismo, na verdade, ele vai, como o nome já diz, né, com os princípios que Jesus pregava. E aí, trazendo para a atualidade, Jesus nunca se preocupou com imagem, que hoje a gente se preocupa muito, a gente como instituição, né? Sim. Jesus nunca se preocupou com a imagem. É tanto isso que quando foram prender Jesus, Judas teve que o beijá-lo porque os romanos não conheciam ele. Mas o nome dele era conhecido por todo canto, inclusive pelo cego, que já não via as coisas bem, o cego já não via. Mas quando ele soube que Jesus passava, ele gritou: Jesus! Uma vez eu brinquei na igreja, eu falei que ele era cego, mas não era besta. Mas só que a igreja que eu preguei não aceitou isso muito como uma coisa... como uma coisa boa. Ele era cego, mas não era besta. É a questão de oportunidade mesmo. Aproveitou a E oportunidade. você falou sobre o cristianismo e sobre essa religiosidade, que é o falso cristianismo. Me arremete ao próprio fariseu, quando prepara um banquete para Jesus, convida Jesus, mas começa a analisar Jesus. Sim. Ele olha assim e fala: não, peraí, se esse aqui fosse quem ele diz que é, ele saberia quem é essa mulher, né? E na cabeça dele, Jesus ia mostrar quem ele era, fazendo o que ele achava que era. E não é diferente do que a gente vê nas entrelinhas de alguns lugares, que você precisa fazer ou andar naquela linhagem para ser a imagem caracterizada, né? Isso é. E aí vem essa questão que aí vem o cristianismo, né? Para mim é o que se preocupa pelo nome. Jesus se preocupou com o nome dele, não com a imagem, mas com o nome. Quando a multidão chegava, ele saía, ele ia pro deserto, ele subia o monte, ele ia orar: ei, vamos pro outro lado, bora. Chegava lá, tava a multidão de novo, operava milagre, ensinava e tal, mas vamos pro outro lado. Diferente de hoje, né? Se não tiver multidão. Esses dias eu estava conversando na igreja, capítulo 6 de João,
Evangelho que escreveu João, capítulo 6, começa Jesus multiplicando os pães para quase 15 mil pessoas. Né? A Bíblia diz 5 mil homens. Eu que chuto aí 15 mil. Se cada um fosse a mulher e o menino, dava 15 mil. Capítulo 6 começa muito intenso, né? 71 versículos. Começa Jesus pregando para 15 mil. Você, aos olhos de hoje, diz, rapaz, que ministério poderoso esse. Reúne 15 mil pessoas um dia. Esse é profeta mesmo. Esse homem veio de Deus. Mas no término do capítulo 6, Jesus terminou só com os 12, ainda dizendo que um ia trair ele. A gente está dizendo, esse ministério está falido. Foi uma decadência. O normal é do 12 para 15 mil, né? Está crescendo. Só que aí Jesus chega e nos ensina, por isso que eu digo que são princípios, né, do verdadeiro cristianismo, que a gente não deve se alegrar com os resultados. Quem de nós aqui não começou um trabalho, sim, que a gente teria misericórdia? Meu saudoso pai, né, o José Luiz, ele não teve a honra de colher os frutos que foram plantados. Né? Abriu muitas igrejas, mas não viu essas igrejas cheias, né, que hoje são. Tem gente que está lá, que provavelmente vai assistir a gente, que nem sabe que foi meu pai que abriu lá. Né? Mas vem uma questão aqui para a gente refletir um pouco. Como se mede um homem de Deus? Como se mede o sucesso de um homem de Deus? Não é? Isso é cristianismo, para mim. Né? É o chamado para fora, vai lá e faz, não se preocupa com o resultado, não. O exemplo maior disso é quando Jesus manda os 12, que eles voltam felizes da vida, dizendo, Jesus, ei, o negócio é forte. Falei no teu nome, os demônios eram tudo correndo. Os aleijados eram andando, era milagre, e Jesus disse, é legal isso aí. Mas não se alegre com isso não, se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. Isso aqui é... Não é? Aí eu... né? Porque você pregar muito aqui é uma coisa. Você profetizar aqui é uma coisa, né? É onde a gente vê assim, se eu mexer do Espírito Santo. Meu Deus. Aí a gente diz assim, não se preocupe, não se alegre com isso aí não, porque muita gente vai fazer isso, mas se alegre com o nome que está lá. Só um pouquinho, você falou sobre Jesus não se preocupava com a imagem, né? E aí isso traz para nós. A gente não tem que estar nos preocupando com a imagem, não. Por que Jesus não se preocupava com a imagem? Porque Jesus tinha o seu estilo de vida. Sim. Né? Então, ser cristão é um estilo de vida que você escolhe. Então, se você entende o que é cristianismo, se eu entendo o que é cristianismo, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Quem eu represento, né? Eu vou andar. Então, tipo, eu sei que as pessoas vão falar de mim no meu comportamento, porque eu tenho um estilo de vida. Você falou uma coisa interessante, o próprio Jesus disse isso, se pra mim, comigo, me compararam com Beelzebub, que é o pior dos demônios, imagina com vocês. Então se sintam, Atos capítulo 4, a gente se sente orgulhosos de sofrer, né, ameaças e tudo, por ser cristãos, ainda desconhecido, mas por ser seguidor do Cristo. E aí a vergonha, porque a gente fala de uma crucificação, de uma pessoa despida na cruz, num cenário vergonhoso que a gente vive, das pessoas já andarem despidas, não tem muito sentido. Mas você vê, naquela época, como se vestia uma pessoa, e ela ser despida e pendurada na cruz, era vergonha. Sim. Né? E quando Paulo escreve aquilo, nesse período, ainda era uma vergonha terrível. A cruz veio ser estandarte, ser o símbolo que hoje a gente carrega como ostentação do cristianismo, né? 300 anos depois, né? Com Constantino e tal. Mas até aí as pessoas queriam lembrar de Jesus na Santa Ceia, né? Aquele quadro bonito, porque a cruz era vergonhosa, a cruz era uma coisa terrível. E Paulo já dizia, não, eu preciso me encontrar com ele lá e aquela vergonha ali era para mim. Né? Então aquele estandarte, eu preciso carregar essa bandeira da vergonha pelo meu pecado. Né? E aí vem o desafio de hoje. Por que a gente se preocupa tanto com a imagem e não com o nome? Houve época que dizia assim, vender para crente, eram pessoas que pagavam, zelavam pelo nome. Sim. Hoje é pela imagem, né? Hoje, às vezes dá vergonha. Pelos tipos de pessoas que se apresentam usando esse nome de crente. Eu tenho um vizinho que ele disse para mim assim, eu nunca fiz negócio com ele, agora é crente. Quero mandar um abraço para ele aí, que é o Cleiton. Deus abençoe, meu filho.
E ele dizia assim: eu nunca fiz negócio com crente, pastor. Nunca fiz negócio com crente. Mas eu sempre dizia aquilo que as pessoas me diziam. Nunca fiz negócio com crente para dar errado. Só que ele nunca fez nada. Sim. Mas ele levou isso, porque isso carregava isso. Né? Porque infelizmente muitas pessoas têm de reclamar sobre isso aí, né? Eu acho que quando a gente começar a se preocupar realmente com o nome que você carrega o nome de Cristo, cara. Sim. Na sua identidade tem um sobrenome. Representa o reino. E aí, que o nosso reino não é comida nem bebida. Nosso reino é isso. Se não tiver transformação. A gente falava no episódio passado, a gente está falando sobre cristianismo, sobre se orgulhar do evangelho, e a gente falava no episódio passado sobre a geração atual. Então, uma geração, eu coloquei aqui que é uma geração muito sentimental, mas eu coloco também que é uma geração muito frágil. E assim, o evangelho, eu digo isso com muito cuidado e com muito respeito, mas o evangelho ele não comporta a minha fragilidade, ele comporta a minha humanidade. Porque a Bíblia diz assim que quando eu me encontrar fraco, aí é a ação do próprio Deus em mim. Porque quando eu me colocar como fraco, aí eu sou forte. Mas não eu, é o próprio Deus em mim. E o evangelho ele precisa disso. Então assim, eu coloco que é uma geração sentimental, no sentido de sentir, ela sente muito. Eu falei isso no episódio passado, ela sente demasiado. Coloquei e vou repetir, às vezes faz uma tempestade num copo d'água. O que para os nossos pais, aquilo ali era uma besteira. Hoje, até com o advento da internet, a gente ouviu essa palavra, eu não quero rumar para isso, mas a gente veio conhecer a palavra bullying um dia desse. Mas quantos de nós não já passou por isso? Só por ser crente. Exatamente, só por ser crente. Eu me recordo, eu tinha acho que 10 anos, agora aquilo de fato era meu Deus, era 8. Eu estudava numa escola municipal na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Eu tinha tanto orgulho do evangelho, mas que evangelho? Aquilo que me ensinavam naquela época. Era 7 horas da manhã, eu estava de terno e gravata, e eu digo, eu vou para a escola sim. Sério? Escola Presidente Kennedy, não me esqueço nunca. Eu não me envergonho do evangelho, mas daquele dia eu me envergonho. Eu falo e o sangue sobe. Aí olha só, na minha cabeça, eu fazia parte de uma igreja bem conhecida aí, e na minha cabeça aquilo ali ia mostrar quem eu era. Aí tá eu, de 7 horas da manhã, quando eu entro dentro da sala, a camisa aqui assim, eu não fui gravata, mas aqui, fechei aqui, até o talo. Quando eu entrei na sala, todo mundo começou a rir, e eu não esqueço disso. Aí na minha cabeça eu estava me apresentando, e assim, a gente peca no sentido de errar, quando a gente molda o evangelho aquilo que nos falaram. E o evangelho é aquilo que Jesus ensinou, que muitas das vezes vai de encontro ao que a gente acha lógico. O evangelho não é nada lógico, não tem nada de lógico no evangelho. Tem um livro americano que diz que e é muito interessante, diz que o evangelho é de ponta cabeça, né? É exatamente o contrário. Pra me ganhar eu tenho que perder. Olha que coisa assim, né? Pra me rir eu tenho que chorar. Então, se tu irmão pecar contra tu, vai lá e pede perdão a ele. Exatamente. Né? Então a gente vai ter que vivenciar isso para... Isso é cristianismo, tá? Por isso que eu digo que a gente vai ter que voltar a esse lugar. Isso é um lugar. Você falava sobre a multiplicação e eu me lembrava. A fé, o evangelho também, ele é muito fé. É muito fé. A gente tem que crer numa coisa que é ilógica. Aquilo ali mesmo não tem sentido não. Eu vou orar a Deus, pedindo a Deus para ele fazer isso aqui, mas na minha visão isso aqui é muito impossível. E é isso que é fé. É você crer numa coisa que você acha que não... A multiplicação, eu aprendi esses dias que a multiplicação, ela aconteceu na fé da minoria. Um ofertou, 12 dividiu e mais de 15 mil participaram. 5 mil com medo e mais de 15 mil participaram. Mas a fé nasceu numa minoria. Naquele que... E eu penso que o evangelho seja isso. A gente crê... Precisamos voltar a esse lugar. Precisamos crer nessa revelação que o Pai deixou, né? A gente não pode negar isso, não. E o evangelho é muito prática. É exatamente a contramão que a gente vive hoje. Não são conceitos. É prática, é vivência. Você falou 3 pontos interessantes e
eu fiquei meditando aqui, né? Você falou que a geração hoje é uma geração sentimental, né? Sensível, é movida pelo que se sente. E isso é uma fragilidade, é bíblico, inclusive, por não conhecer as Escrituras. É muito mais fácil eu assistir uma pregação, né, que está disponível, né, nas redes sociais. É muito mais fácil, mas o contato é totalmente diferente quando você lê. Porque quando você lê, né, e aí pode me chamar de antiquado, né, de antigo, como já fui rotulado, e não me preocupo com isso, porque os cabelos brancos me denunciam. Mas a experiência é totalmente diferente, porque quando você lê, você vai ver que Jó, o livro mais antigo da Bíblia, ele disse, eu sei que meu Redentor vive. Ele não vivia pelo que sentia, porque estava sentindo exatamente tudo o contrário. Mas aí eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Mas quando a gente vive pelo que sente, é muito mais confuso. Essa sensibilidade de hoje, né, precisa realmente ser chacoalhada pela prática do Evangelho. Né? Por isso que a gente diz que o Evangelho é muito prático. Nessa multiplicação, você estava falando aí, tem momentos que a gente tem que orar pelo milagre. E tem momentos que a gente tem que calcular as coisas. O problema é que a gente faz exatamente o contrário. Né? Na multiplicação, Jesus chega para Felipe, no capítulo João diz assim, ele perguntou já sabendo o que ia fazer, mas foi só para testar. Felipe, me diz uma coisa, essa bronca aí, como é que a gente resolve? Aí Felipe faz como os atuais, ele fez o que os atuais fazem, né? Vamos despedir o povo que é melhor, né? Vamos botar o povo aí, que cada um se mais vira. Prático. É mais fácil. Aí ele viu que Jesus parece que não gostou muito da ideia. Aí disse, não, mas eu acho que se a gente fizer uma cotinha, vamos fazer uma vaquinha aqui. Mas espera aí, mesmo se tivesse os 200 denários aqui, ainda não tinha nem pão onde comprar. Senhor, realmente. E era pouco. Esse homem agora foi forte demais. Não tinha nem onde comprar o pão. Sabe aquela história que a gente falou da obra-prima? Pode ter até o pão, mas não tem nem obra-prima. A obra-prima de Noé. Né? Tem madeira. Tem que ter madeira suficiente, né? Pois não tinha pão. E aí, eu fiquei me perguntando por que Jesus faria uma pergunta dessa para Felipe, né? Às vezes eu me pego, e aí você só vai encontrar isso lendo. Você não vai encontrar isso no Google. Por que Jesus fez no... Pesquisa no Google. Por que Jesus fez... Não vai ter outra pergunta lá. Alguém vai fazer isso. Vai estar lá. Por quê? Mas quando a gente vai lendo, a gente vai aprendendo. E isso é que é legal, a prática do negócio. Porque Jesus chega e diz assim, Felipe não, os discípulos, vem cá. Na hora que vocês devem calcular é quando vocês vão construir uma torre. Se for construir uma torre, não vão orar para começar, não. Vocês calculem aí, para quando o pessoal passar, não diga, começou e não teve condição de terminar. A hora de calcular é aí. Aí o pessoal fala o contrário, vamos orar para quando... Não, filho, calcula. Mas na hora que está o caos, é a hora de orar pelo milagre. Aí não, vamos fazer cotinha, vamos tentar fazer do nosso jeito. Sim. E às vezes quando mandou os 12, né, que eles voltaram lá tudo feliz, e o milagre, a gente tá operando milagre igual o senhor. A gente tá orando, os demônios caindo aqui, o negócio tá tremendo. Aí um dia depois, Jesus atravessa o mar e tal, expulsa os demônios lá, o gadareno e tal. Aquela situação toda. Aí Jesus chega e diz assim, Felipe, ontem vocês estavam operando milagre, né? Resolve essa bronca aí. E agora, Felipe, o que a gente faz? E aí eu me pego muitas vezes sendo Felipe, sabe, pastor? Muitas vezes eu tô orando e dizendo assim, Senhor, eu acho que já tá na hora do senhor chegar aqui, porque o bicho tá pegando. Né? Eu acho que se eu fosse o senhor, eu já tinha feito isso. Não sou o mesmo de ontem. Eu não sou o mesmo de ontem. Aí Jesus disse, e é assim agora? Tu quer me ensinar como é que faz? Tá certo. Quando vem a bronca, ele chega e diz, pô, agora resolve tu aí a bronca, tu tava me ensinando ontem? Resolve agora. Como é que você resolve? Não tem como resolver. A nossa limitação. E aí eu dou graças a Deus por isso. Porque por mais homem de Deus que você queira ser, você não vai conseguir sozinho, filho. Você não vai conseguir trazer o seu filho para Jesus. Você não vai conseguir muitas vezes converter o vizinho que é trabalhoso. Você não vai conseguir por você, não vai. Mas quando você ora, o Espírito Santo vai lá e convence o homem do pecado, da vida. Aí isso é extraordinário, que eu nunca vou conseguir sozinho. Do contrário, eu vou afastar mais as pessoas. Porque ou eu coloco peso demais, ou eu retiro o peso da cruz. Isso é forte. Eu não vou ter a dosagem, né? Eu não tenho. Mas o Espírito Santo sabe. Ou coloca peso demais, ou retira o peso da cruz. Não é? Mas aí, graças a Deus, que o Senhor Jesus não nos deixou órfãos.
Imagina a gente tendo o poder do evangelho só pela palavra. Quantas pessoas a gente não tem colocado no inferno, né? Sim. Meu Deus. Aí, não, calma, filho, olha, eu vou deixar aqui o Consolador, né? Porque bem-aventurado é os que choram. Porque ele não vai só consolar. Jesus disse isso muito claro. Isso é o evangelho, né? É, o A evangelho. essência do evangelho. Bem-aventurado, é feliz aquele que chora. Feliz aquele que... Olha o Agora, paradoxo. mas ele explica. Por quê? Né? Por Porque que será? o Consolador, ele transforma a tristeza em alegria. E não é uma alegria comum. Eu estive conversando esses dias. Eu fui pai, eu fiquei muito feliz porque eu fui pai. E graças a Deus que eu tive como viver essa experiência em 3 momentos da minha vida. Né? Assim, só que essa felicidade qualquer pessoa tem. Inclusive a pessoa mais longe de Deus possível. Ele vai ser feliz. Ele vai ser alegre, vai se alegrar naquele momento. Mas a alegria, né, espiritual ou sobrenatural, aí, amigo, você só vai encontrar Isaías 61, quando Jesus lá em Nazaré entra na sinal e diz, ó, o Espírito de Deus veio sobre mim hoje. E aí vai dizer, fui ungido para falar todo o seu ministério, mas ele diz uma coisa muito extraordinária. Ele diz, e foi derramado o óleo da alegria. Aí, meu amigo, aquele óleo que foi derramado sobre ele é o que transborda sobre nós, né? Hebreus vai falar isso, capítulo 1, vai falar sobre o óleo da alegria, que ele foi ungido. É que o Espírito Santo de Deus nos coloca. É essa alegria sobrenatural, em meio ao caos, em meio à guerra. Aí Paulo escreve de uma forma também extraordinária, é a paz que excede todo entendimento. Você não vai conseguir entender naturalmente, né? É faltando as coisas, mas eu sei que o Redentor vai chegar. Eu vou jejuar hoje porque não tenho o que comer, mas eu sei. Você vê como todas as colocações que você colocou, pastor, é muito forte. Ele falou de Jó, eu sei que meu Redentor vive. Aí vem Paulo e fala sobre entendimento. Vai além tudo isso. Vai além, né? Que é o nosso limite, né? É o sobrenatural. A gente chega até o entendimento, mas isso aí é acima. Vai além disso aí, isso é forte demais. Ainda bem. E quem escreveu isso, pastor? Ele não escreveu isso sentado em cadeiras, como os grandes filósofos gregos. Não, filho, era na cadeia. Era dizendo, eu aprendi a ser contente. Apedrejado, chicoteado, preso, levantado calúnia. Mas eu aprendi a ser contente. Aí você vê os primeiros cristãos aceitando Jesus para morrer. Aceitando Jesus para morrer. Esse é o cristianismo. É aquele que eu aprendi contigo outro tempo, né? Sobre. Não diga isso. Sobre pegar a cruz e siga-me, né? Sim. O camarada disse assim, porque não foi Jesus que inaugurou a cruz, né? A cruz não foi ideia de Cristo, a cruz já veio bem antes, né? Então a turma sabia o que era a cruz. Imagine lá naquele tempo, Jesus disse, quem quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, né? Tome a sua cruz e siga-me. Minha pergunta era, conversa essa de cruz? Como assim? Não, eu acho que eu vou ficar por aqui. Acho que foi assim que os 15 mil ficou para trás, não ficou os dois. E os cabos dizendo, rapaz, esse discurso não tá muito pesado, não. E você, não quer ir também, não? Aí Pedro vem, rapaz, cheio do Espírito Santo de Deus naquele momento e diz, Pedrão. Né? Pedrão, rapaz, eu acho que quando eu chegar no céu, eu vou ter que pedir perdão muito a Pedro, porque eu critiquei muito Pedro. Rapaz, Pedro foi o único homem que andou 2 vezes sobre o mar, quando na tempestade, quando todo mundo diz, rapaz, só pode ser uma mala-sombra, que não, só pode ser uma mala-sombra. Aí Jesus, não temas, rapaz, tenha medo não. Aí Pedro, rapaz, se for tudo, deixa eu ir. E ele anda, né? E aí quando vem o medo, que aí é a situação mais natural do mundo, é o medo, né? E aí quando o medo chega, onde tem medo não tem fé, né? Até forte aí, viu? Afundou na mesma hora. Onde tem medo, não tem fé. Peguei. Aí Jesus, Peguei. Jesus pega pela mão, levanta e voltou os dois. Você pegou isso não cedo. Foi, medo. Todo medo. Isso é forte demais. Porque quando Pedro sabia nadar, todo mundo sabe disso. Pedro era pescador, veterano. Mas na hora do medo, o nosso conhecimento não vale muita coisa não. Jesus tinha um negócio com Pedro, né? E ele andou novamente até o barco, né? Porque pegou Sim. pela mão, andou novamente. Não é só vir, é voltar. Ele não foi nada não, você tem que voltar, né?
Você falava sem querer. Não. Você falava sobre a cruz. E essa história de negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir por muito tempo pra mim foi algo. Como é que é isso? A gente no início, no tempo mais da ignorância, a gente atribuía a cruz a algo que a gente não deveria, né? Isso é uma cruz. A gente usou a cruz como algo ruim. Peso, né? E Jesus, naquele diálogo na cruz, ele ensina muito. Por isso que eu disse também que Jesus tinha algo com Pedro, porque Pedro foi quem fitou os olhos em Jesus, né? Jesus teve uma comunicação ali, teve uma conversa ali. Mas o diálogo da cruz que me chama a atenção é aqueles ladrões. Eu não quero fugir de Pedro. Pedro tá ali olhando enquanto eu estou falando. Aqueles ladrões. Porque os dois conversam. Os dois se dirigem a Jesus. Mas Jesus só responde a um. No nosso linguajar do dia de hoje, Jesus deixou um no vácuo. Porque um estava só reclamando. Então, tipo assim, Jesus enquanto você está reclamando, Jesus não pode fazer nada por você. Me disseram. Em relação a. O outro olhou para Jesus e disse: Senhor, primeiro defendeu. Creu, né? Rapaz, nós somos merecedores estar aqui. Esse homem só fez o bem, então entendeu? Olha para Jesus e faz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí se interessou a Jesus. Eu só respondo aquilo que, quando você entende o que ele realmente quer, é algo espiritual. Então, quando a gente vai reclamando, sem entender sobre fé, aquele ladrão lá teve fé, né? E não era bonzinho não, né? Era ladrão. Indo de encontro ao que a gente entende sobre cruz, me ensinaram que Jesus só trata com quem não quer descer da cruz. Só Jesus só trata com quem quer descer forte da cruz. Demais. Isso está explícito explícito nessa conversa. É forte demais. São duas pessoas conversando. Salva tu e a gente aqui, tira a gente daqui. Isso. Né? O outro diz: não, eu quero morrer, mas quando chegar lá, você lembra. Não, e o outro ainda chama a atenção, né? Não é um diálogo só com Jesus. O outro fala: homem, tu tá aqui porque tu deve. Ele não. Jesus estava calado, ficou. E Pedro estava onde? Pedro estava ali, né? Mas, né? De longe. Mas eu louvo a Deus porque vem Jesus e estabelece a igreja na visão de Pedro. Alguma vez alguém me perguntou, alguém me ensinou que tinha João. Por que não João? João é o camarada do ombro, né? João era o discípulo do amor. Do amor. Aparentemente, eu digo isso com muito cuidado, porque quem disse isso foi ele, mas aparentemente era o mais próximo, o mais amado. Quem disse isso foi ele. Mas ele disse que era o mais amado do mestre. Né? Mas a Bíblia fala que ele teve acesso, né, ao ombro. Isso é relacionamento. Pousava a cabeça ali no peito e via o coração de Jesus. Por que a igreja não foi instituída em cima dessa pessoa? Aí me ensinaram que às vezes não é só o amor, às vezes é a atitude, é a ação, é o se levantar e dizer: quem é tu? Eu vou aí. É isso que você disse. É a ousadia, né? Quem seríamos nós nesse contexto, né? Você falou uma coisa interessantíssima. Me permite fazer um comentário. Estou aqui aprendendo. Mas vou fazer você falou uma coisa muito interessante. Pedro negou a Jesus. Pedro vacilou algumas vezes. Falou demais antes do tempo. Jesus, quando foi ao assunto aos céus, né? Na transfiguração, chegou lá, viram os profetas, eles começaram a conversar. E Pedro disse, eu acho que é Lucas 15, eu acho. Pedro diz: vamos fazer umas tendas aqui, vamos fazer um negócio aqui, não vamos descer não. A Bíblia diz que ele ainda estava falando, escutou uma voz: ei, este é o meu filho, meu filho amado, em que tenho prazer, e escute ele. Aí ficaram com medo, procuraram, não viram nada. E Jesus volta e não diga nada a ninguém, mas vamos descer, porque o evangelho não é só isso aqui, Pedro, você precisa aprender que é depois daqui. Aí quando eles descem, tem o menino endemoniado lá, Jesus cura e vai fazer. Assim, Pedro vacilou muito. Eu estive conversando com o Rinaldo e eu dou graças a Deus por isso. Que Deus sabe ser Deus. Se eu fosse Deus, nunca que Moisés ia ser o líder daquele povo.
Primeiro porque Moisés, depois de ter tido livramento, né, de bebê, criado lá, foi um homicida, matou um egípcio. Eu já dava um amarelo ali. Sim. Moisés. Eu disciplinava, como eu disse. Moisés leva o povo, faz aquela coisa toda, sobe os montes, Jesus, Deus se mostra a ele, escreve as tábuas da lei. Quando Moisés desce, é o quê? Um dano às tábuas. As tábuas da lei foi escrita pelo próprio Deus. Amigo. Você tem noção? Que estresse foi esse? Do quebrar a Esqueceu biografia do até do que Deus fala. Como é que Isso é a gente, já né? vermelho ali mesmo. Nós somos assim também, né? Na hora do estresse, esquecemos até o que Deus fala. Meu Deus. Não é? Né? Aí lá vai ter que Moisés voltar de novo. Subir. Aí Deus, não, tudo bem, Moisés. Vamos fazer o seguinte: você não quebrou, agora faça novas pedras. E suba, meu amigo, para descer com aquelas pedras já não deve ter sido muito fácil, mas a gente subir com as pedras para não quebrar. 40 dias de novo. De fome e sede. Mas eu disse brincando pra Renato, rapaz, com aquele peso, eu acho que 40 dias foi descansando pra poder. É, pra poder. Sim. Tem sentido. E aí, tem que escrever de novo. Agora quem escreveu foi ele, talhando as pedras. Né? Mas no capítulo 43, entre um e o outro, teve uma coisa interessante. Ele disse: Senhor, proclama o teu nome pra mim, eu preciso saber quem é o Senhor. E Deus chega e diz: não, você não vai aguentar. Faz o seguinte, fica aí numa brechinha que eu vou passar de costa e meu nome vai ser anunciado. Na brechinha, Deus passou de costa e ele viu a misericórdia do Senhor, que dura de duração em duração, de geração em geração. Quando ele desce, aí é que o seu rosto resplandecia. Na primeira vez não resplandeceu e ele viu Deus do mesmo jeito, com exceção da... E aí quando ele desce a segunda vez, eu já tinha dado amarelo lá com Arão, que fez o bezerro de ouro. Sim. Como aprendi, Ninguém faz nada que não conhece. como eu aprendi com o pastor Ed, o pessoal pediram Um Deus, não um bezerro. Aí Exato. Arão disse: eu gosto do bezerro. Eu gosto do Vou bezerro. fazer um bezerro. E aí Arão continua sendo o sumo sacerdote, amigo. Foi depois de Arão. Sim. Então assim, é o Deus que Meu consegue Deus, fazer o glória a novo de Jesus. novo. Aleluia. É o Deus seja que Deus. pega Pedro e diz: não, Pedro, eu sei tudo isso, mas você um dia vai ficar pronto quando você for cheio do meu Espírito. Eu sei quem vai ser você. Eu digo isso, velho, porque eu fui um Pedro um dia. Eu neguei a Cristo muitas vezes. Hoje faz muito mais sentido, depois de homem adulto, tudo que eu aprendi lá atrás. Mas quantas besteiras eu fiz. Quantas Pedro escutou assim: quando você se converter. Isso. Isso é Meu Deus, Cristo. eu não estou preparado para isso, não. Se eu escuto isso, Se eu fosse Jesus, se eu não tu escutasse isso, ixi. Se eu fosse Jesus, eu não escolheria Abri a igreja Pedro. no outro dia, né? O povo de hoje em dia recebe É. a profecia e já quer antecipar o negócio, né? Se eu fosse Pedro, se eu fosse Jesus, eu não escolheria Pedro para ser líder. Você falou, se fosse Deus, eu não escolheria Moisés para ser líder, né? E porque Jesus tinha 12 ali. A gente, quando está de frente da obra, né? A gente começa a observar os irmãos. É aquele que é mais ativo, Que tem mais gente com a porta. tem outro que prega, né? Deu a palavra, você começa a olhar, você precisa de um líder em certo ponto e tal. Então você tem que entender quem vai colocar ali. É algo muito arriscado, né? O líder. Então você seus critérios são. então você escolhe, o caba tem que ser assim, assim, o caba não pode falar demais, o caba tem que saber guardar segredo, tal. Então, Acho que esse é a ninguém minha vai ser visão. aprovado, né? Pois é. Aí Deus olha para Jesus olha para Esse Pedro. filtro aí eu fiquei até. Jesus olha para Pedro assim e diz: esse é do bom, Por que Pedro? né? Mas imagina uma igreja feita só de líderes, hein? Pronto. Não tem como. Ainda dentro do que a gente falou, teve um personagem que até então anônimo. A gente procura saber quem foi André. Quem foi André? André foi sempre a pessoa que levou alguém para Jesus. Era um anônimo extremamente importante, porque quem apresentou Pedro para Jesus foi André, o seu irmão, né? André é irmão de Pedro. Sim, quem levou Pedro para Jesus. Na multiplicação, enquanto Felipe estava querendo fazer cotinha, André entendeu que as pessoas eram mais importantes que as coisas, né? E ele levou o rapaz com os pães e o peixe. Talvez foi no dia de hoje eu dizer: eu tenho acesso ao mestre, vamos fazer o seguinte, me dê os pães aí que eu levo lá, e aí eu vejo o que ele pode fazer. André disse: não, vamos lá, eu vou lhe apresentar o que pode, né? O que você tem aí, ele pode fazer um milagre. E aí levou. Então esse
anônimo que hoje está ouvindo a gente, que não tem um nome conhecido nos cartazes, que é de extrema importância, porque é ele que vai alimentar milhares, né? É o que leva ao mestre. E aí, se a igreja fosse feita só por líder, né, velho? Os caras que são top, os caras que... Ai, Jesus, eu tava perdido. O que me alegra em saber dessa escolha, dessa improbabilidade, é porque eu me vejo inserido nisso. Sim, não estaria aqui. Né? Pronto. Graças a Deus, porque esse critério não é óbvio. Davi não seria o rei. Davi não seria. Rapaz, Jesus só escolheu quem não presta, né? Meu Deus. Você cirúrgico. Deus só escolhe quem não presta para fazer o que presta, né? Quem disse isso uma vez foi o meu primo, que, né, o pastor Flávio, que dorme em Cristo. Ele disse isso uma vez, ele brincou com um menino, ele tinha dessa. Aí ele disse, ó primo, ó, isso aqui presta. O mozinho não gostou não, sabe? Aí ele disse, ó, isso presta. Jesus só escolhe quem não presta. E aí ele não gostou não, mas se machucou, né? Aí eu disse, que é isso? Eu disse, pra fazer o que presta. Isso aí só nesse tempinho aqui, o que a gente identificou, não teve um bonzinho, né? A Bíblia diz que Deus olhando do céu para a terra não viu um justo sequer. Não tem um justo, um vacilão, né? Então eu fico feliz, né, por fazer parte desses vacilão, mas cada dia mais chegando perto de Jesus para... Glória a Deus. Para chegar. E essas conversas que tá tendo aqui, eu ouvindo, né? Bom, você tem quantos anos, meu filho? Eu tô aprendendo contigo. Ele disse que tem 38, né? Ele é atemporal. 36 anos, ele tem 36 anos. Meu Deus. Quer me adotar como filho? Eu tô achando que ele tá escondendo isso aí. Tá escondendo. Porque no finalzinho a última pergunta vai ser essa. O que é que trouxe tanta sabedoria, né? Mas aí é que tá, eu não tenho. Eu vou copiando dos outros, né? Eu vou aprendendo com essa pregação de Rinaldo, de Ed, e aí a gente vai... Ainda bem, né, que a gente... Pronto, isso aí nos arremete até o início da nossa conversa. Esse evangelho, esse cristianismo, essa é a essência. Sim. É uma coisa improvável, é uma coisa ilógica, vai muito da fé, vai da ação, da ousadia, não é nada... Assim, a gente peca quando a gente se esconde atrás das plataformas e das posições. Esses dias me perguntaram como é que era para me chamar. Eu disse, rapaz, eu tenho para mim que eu não mudei meu nome. Eu tenho para mim, eu posso até ter um apelido, mas o nome é sempre o mesmo. Então assim, não é o que vem antes, não é o sufixo, o prefixo do nome que vai mudar, né, quem nós somos. Nós precisamos, esse evangelho ele precisa disso. É o Pedro que acabou que já... O Pedro, por conta do Malcolm, já ganhou uma característica que não muda mais. O Tomé, por conta da dúvida... Então a gente meio que rotulou, mas na essência é o mesmo Pedro que é ousado. Vem Jesus ele questiona um pescador sem ser pescador. Ele ensina um camarada a fazer algo que aquele camarada era doutor naquilo, né? Aí vem Jesus e fala, não, você vai lançar a rede ali, você vai fazer assim. Ele disse, não, mas eu fiz assim. Não era a primeira vez que ele tinha feito daquele jeito. Ele tinha a prática de fazer aquilo sempre, naquele mesmo lugar, né? Mas vem Jesus e diz, não, vou começar a ensinar daqui. Do confronto. Daquilo que você acha que sabe. Exatamente, ele não é nada lógico, não é nada óbvio, ele não caminha numa linha que eu desenhei, né? Aí vem Jesus, não, deu muito peixe, beleza, de vida. Não, beleza, agora deixa os peixes aí e vamos embora. Então é um evangelho que diz assim, você vai pescar. Vai ganhar muito, mas depois vai deixar. Porque não é o resultado que deve alegrar, né? O evangelho é isso. Você alegra com o resultado. Eu falava hoje, isso na eternidade, né? Eu quero encontrar com esse Pedro aí também. Dá um abraço, né? Desculpa aí, Pedro. Esse cara meu parecido vai contigo lá, né? Meu amigo, aquela história. Misericórdia chegou também na minha vida. Né? Se ele me permitir. Fale, vai falar. Esse evangelho de verdade é o que a gente precisa viver. Ele falava sobre Pedro e a ação da ousadia de Pedro, e o que aparentemente na nossa visão
rotulamos Pedro em função de uma ação de um medo, porque ele submergir era uma coisa óbvia, o mesmo pescador, né? Era muito óbvio. Não é que... É muito óbvio, eu quero pontuar assim. E o medo é uma problemática. A gente falava hoje sobre o medo. Sobre o medo, foi forte demais. O medo é algo tão... O medo, ele arranca de nós a nossa fé. A gente luta contra o medo. A Bíblia diz que onde há medo, de fato há ausência de paz. O amor, ele não consegue andar junto com o medo. O medo, ele é devastador, né? E Deus, ele quer tirar isso de nós. Ele quer tirar isso de nós. Assim como Jesus quis tirar isso e ensinar ao Pedro a abrir mão do medo, eu penso que o Evangelho, ele faz isso com a gente. Ele gera uma fé no nosso coração que a gente anda a gente anda numa linha do impossível mesmo. Isso aqui não vai dar certo, mas eu sei que meu Redentor vive, né? É você ir nessa contramão. A gente falava hoje sobre o profeta chega, pede àquela mulher o seu último alimento. Os dois estavam com fome, né? Aí eu me questionei hoje, eu disse, mas peraí, quem é que estava passando fome? Quem pede o último alimento? De quem só tem aquela refeição? Ou quem só tem aquela refeição e não tem mais para onde correr? Então os dois estavam passando fome. A situação era semelhante ali, porque só tinha aquela refeição. Mas aí vem Deus e quer tirar daquele homem, daquela mulher, melhor dizendo, quer tirar daquela mulher o medo. Porque o medo, ele aprisiona. O medo é terrível. Parece que você está falando aí, parece que esse profeta, ele queria ensinar aí, logicamente Deus através dele, que Deus vai lhe dar aquilo que você oferece, mesmo na escassez. Porque em meio à seca, tantos anos sem chover, ele diz, vamos subir aqui, vamos fazer um sacrifício. Mas primeiro vamos cavar aqui um buraco. Eu sei que não tem água aí, mas para chover, traga aí baldes de água e não pode. E derrama aqui. Vamos fazer um lago aqui, jogar por cima da lenha. Olha só que, como é que você vai trazer água no meio de uma seca? Sim. Que já estava fazendo falta e não pouca. E para fazer um sacrifício tinha que ser um animal gordo, não podia ser um animal sofrido. Então assim, imagina o povo entregando tudo que tem, de novo. Sobre a questão da fé, aí vou voltar lá para a multiplicação, que eu não lembro agora, você me lembra aí, se tiver na sua mente, um deles disse, se você tivesse 200 denários, não dava, Felipe, né? Não dava para alimentar todo esse povo aqui, olha só. Aí o André, né? O André disse, mas tem um menino ali, é o André que diz isso? O André disse, mas tem um menino lá, ali, que está com pães e peixe. 7 pães, 5 pães e 2 peixes. Rapaz, eu vi uma fé muito grande nesse André, que eu nunca tinha parado para observar isso. Porque se o Felipe disse que 200 denários, que era bastante dinheiro, não dava para comprar, aí o André olha e fala, tem 2007. Será que os outros, o que foi que os outros falaram, hein? Rapaz, não entendeu o que eu falei não, porque é 5 pães e 2 peixinhos. Esse camarada usou a fé. Ele sabia que Cristo... Ou não sei. Eu também fiquei agora preocupado. Será que o Será jovenzinho que não quis oferecer, dizer, não, eu posso até ficar com fome, mas o mestre aí, pela palavra que ele já ministrou, eu quero dar tudo que eu tenho para ele. Eu fiquei na dúvida se o André já tinha essa pretensão, ou se ele, quando ele viu, começa foi atrás. Ou então seria só para o ministério. Será assim, não era só para o ministério? Meu Deus, eu não quero frustrar a fé. A fé que você não quero. Mas é típico do André que não, porque depois disso, quando veio os gregos, Felipe já tinha acesso. Aí Felipe disse, André, leva lá pro homem. Esses cabos aí. Então o André era conhecido pelo o cara do serviço, do levar até o mestre. Levou Pedro, levou os outros, saiu convidando. Então, talvez a característica do André era esse. Ele não era muito do ministério, mas do ofício. Ele era mais talvez. Mas abre sim essa ideia, porque eles nunca tinham visto uma multiplicação ainda, então a gente não podia imaginar que eles não podiam multiplicar. Eles não conheciam ainda a multiplicação de algo.
Pronto, aí traz uma pergunta, por que ele ofereceu? Levou o menino, em outras palavras, praça laranjada. Que como algum já falou, que ele era um lanche adolescente, né? E escuta mais essa. Essa aqui foi foto que eu aprendi, acho que foi ontem. Quem colocou o lanche foi a mãe do menino, né? Na mochila, acredita-se que... E a pergunta é, o que estamos colocando, como é que é? A gente tá colocando na mochila dos nossos filhos, né? Meu Deus. Será que a gente tá É colocando forte, pão né? e peixe? Que pode Um alimentar pouquinho que muito teve ali alimentou a multidão, muita gente. Aquela mãe zelosa. Eu sou da época que quando a mãe dizia assim, rapaz, leva o guarda-chuva, eu olhava um sol de torar. Aí no dia que eu não levava, caía a chuva. A minha mãe parece que... Existe um algo sobrenatural, quase pode, não tem controle. Quando a mãe dizia, meu filho, acaba com essa amizade, que isso aí não vale nada. Rapaz, era mesmo. Ela nem andava, né? Nem nada. Só olhava assim de longe e dizia, isso tem futuro não. Eu vou deixar um conselho aí, rapaz, ouça a sua mãe. Ouça seus pais, ouça seus pais. E não reclame do lanche que ele botava. Porque às vezes a gente... Agora vamos parafrasear isso aí. Às vezes a gente quer levar uns pipozinhos, mas o alimento que alimenta mesmo, ele não é muito prazeroso. Ele é forte, mas não é muito prazeroso. Eu digo isso porque às vezes a gente quer colocar na bagagem dos filhos ou dos mais próximos um evangelho muito light, né? Muito pipos. Isso não vai dar sustância para ninguém não, filho. É pão e peixe mesmo e acabou-se. É isso que o mestre vai, multiplica e transforma aí, dá alimento. Foi isso que ele trouxe no dia lá depois da ressurreição. Só vem aqui pra praia, que aqui tem pão, tem peixe, aqui tem alimento. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês. Eu ficaria 40 dias e 40 noites aqui. A conversa tá boa, se não fosse tempo, né? Meu Deus do céu, eu ficaria. Mas eu queria aproveitar aqui o ensejo, convidar Rinaldo, pra gente fazer como é que chama isso aí? Um negócio, como é que chama? Tem um nomezinho, né? A gente fala uma palavra e você fala... Eita, sei. Rinaldo disse que tem um nomezinho, eu tô aprendendo. Perdoe a minha... Eu sou tão leigo nessa... Mas vamos lá. Jesaías, você é um homem de Deus. Isso aí é notório. Isso aí... Não é o que eu digo. Não é o que eu penso. É os frutos, né? Os frutos. Isso é tão sério. Isso é tão sério porque quando a gente fala de frutos, nos arremete àquilo que a gente planta. E existem algumas plantas que você planta, mas não colhe. E às vezes você não colhe, logo não colhendo aquele fruto, você não desfruta, mas você plantou. E eu estou dizendo isso porque eu conheço. A gente teve a oportunidade de servir ao Senhor juntos e eu me sinto muito honrado, sem nenhuma, eu vou usar esse termo porque foi o que veio na cabeça, sem nenhuma lorota. Eu me sinto muito honrado em estar à mesa com vocês dois, Glória a Deus. porque o Evangelho, ele é isso, eu ter a liberdade de impartir o meu coração. E se de alguma maneira vocês ou a gente se escandalizar um com o outro, a gente se abraça e tá tudo certo. Tá resolvido. Tá tudo certo. Mas eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer algumas perguntas a você, porque eu sei que o povo que tem servido ao Senhor na casa que o Senhor tem me colocado, vê na sua pessoa um homem de Deus. Eu sei que as pessoas que vão acompanhar esse vídeo aí pelas redes sociais, Mas só aumenta a responsabilidade. meu Deus do céu, Tá mudando mais peso na é coisa. forte demais. Mas eu vou fazer algumas perguntas. Jesaías, a resposta ela é da alma. Certo. Céu. Promessa e objetivo. Céu para mim é a promessa mais rica que eu tenho, né? E eu me asseguro nessa promessa. Nos momentos mais difíceis eu sei que tudo isso vai passar um dia. E meu objetivo é esse. Para mim é isso. Família. Família é a estrutura que me sustenta.
base que me faz superar os desafios que são propostos. Sem a minha família eu não consigo exercer nada do que me propõe, né? Os desafios que aparecem. Espírito Santo. É a essência de permanecer vivo. Eu tive a oportunidade de viver dias difíceis, momentos terríveis, né? E foi o Espírito Santo de Deus que chegou com sua misericórdia e me resgatou. Usou pessoas que hoje eu carrego pro resto da minha vida. Não só admiração e amizade, já disse para ele algumas vezes. Mas no momento mais difícil da minha vida, aproximadamente 10 anos atrás, o Espírito Santo de Deus usou uma pessoa para me resgatar de mim mesmo. Quando nem eu mesmo me perdoava, né? Quando eu carregava todos aqueles pesos que me jogavam para a lona, eu recebi um técnico que disse: cara, tu não pode jogar toalha agora, levanta aí que ainda tem muito combate para ser combatido. E o Espírito Santo é isso, que a gente fala que é o consolador, mas de fato não é só o que faz cessar o choro, ele transforma esse choro, né? Esse choro se transforma numa alegria indescritível, você não consegue descrever, porque você, em meio à dor, você consegue sentir o prazer no meio de tudo isso. É a loucura do Evangelho, né? Amizade. A amizade é algo muito mais profundo do que foi distorcido pelos tempos. A amizade é um presente que Deus nos dá, que precisa de um sacrifício. Você precisa abrir mão de algumas coisas para cultivar uma amizade. Os pastores antigos dizem que se um homem tiver pelo menos 5 amigos, ele é extraordinário. Porque Jesus, como nosso bom mestre, dos 12 que seguia, ele andava com 3, 4. Nos momentos mais difíceis, ele só podia contar com 3, 4. E aí eu quero lançar esse desafio que lançaram para mim, eu não consegui cumprir. Você que estiver em casa, olhe para sua mão e coloque os amigos em todos os momentos. Se você conseguir completar, você é extraordinário. Porque dá muito trabalho manter uma amizade. Uma amizade sincera, você tem que cultivar, assim como cultiva uma planta. Se esquecer da água, você perde. Se botar água demais, você perde. Se vivermos juntos demais, perde a amizade. Então é um presente de Deus para saber o quão bom é ter um amigo. Se você não consegue manter uma amizade, como você vai ter Cristo como seu verdadeiro amigo? Então, para que se cumpra esse mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo, eu preciso cultivar essas amizades, que eu também não sou privilegiado, eu tenho poucas. Estou diante aqui de algumas, são poucas, mas são muito importantes. Quantas vezes um grande amigo meu não me chamou a atenção quando eu estava errando? Se eu não tivesse essa amizade, o pastor Éder não estaria aqui hoje. Deus me presenteou com verdadeiros amigos, homens de Deus, né? Posso citar um nome aqui, mas ele vai ficar se achando. Eu quero aproveitar aqui também a oportunidade para pedir para você, antes de tudo, agradecer, né? Agradecer essa mesa aqui, e não é a mesa física que faz a diferença, é a comunhão que existe entre nós. E essa comunhão, ela é do céu. Nós não somos colegas. Nós impartimos o coração, e a mesa, ela tem disso. Na mesa eu consigo, eu digo sempre, e que isso sirva como, eu preciso dizer isso para mim, me ensinar. Mais importante do que ensinar alguém é você saber o que ensinar. Então, a mesa de comunhão, ela nos nivela. Como é bom. Como é bom eu estar aqui diante de pessoas tão importantes. Que é isso? Não, eu digo isso de coração. Eu faço as minhas palavras suas, né? Porque é verdade isso. É verdade. Pessoas importantes, pessoas... Eu vou usar agora um termo que é inédito.
pessoas celestialmente inéditas. Pessoas que, e eu digo isso porque assim, a gente sabe qual é o nosso papel. A gente sabe, no abrir da sua boca, presbítero Rinaldo, a gente sabe como Deus te usa. Como Deus te usa, pastor. Como pessoas vivem mediante aquilo que escutam de vocês. Então, isso é muito importante. Eu estou do lado de pessoas muito importantes. Então, para falar de mesa, falou sobre a amizade, a mesa de comunhão, ela nos nivela. Então, eu me sinto muito bem. Eu preciso, antes de encerrar, contar um fato que aconteceu comigo em 73, brincadeira. Um fato que aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu estava dentro de uma estrutura, dentro de uma instituição, e eu estava dirigindo um culto. E eu estava muito feliz. Não tão feliz como aquele jovem que foi para a escola de 7 horas da manhã, porque de lá para cá você já vem sofrendo um pouco, né? Mas eu estava feliz, dirigindo um culto com o meu colega, vou dizer o nome do colega, o meu colega Alisson do meu lado. Estavam 2 jovens, né? 2 jovens felizes, porque angariavam ali um crescimento eclesiástico. E eu dirigindo o culto ali, até que o pastor presidente daquela igreja chegou. Quando ele chegava, toda a igreja parava. Nem com a presença do Espírito Santo parava tudo daquele jeito. Mas quando ele chegava, todo mundo parava. Aí já tinha uma frase, já programada no subconsciente. Tem chegado o nosso pastor fulano de tal, que era o sobrenome que a gente tinha, sabe? Pelo qual eu convido a igreja a se colocar de pé e já passo a direção do trabalho para o mesmo. Meu amigo, há 15 anos atrás eu falando desse jeito, era muito bonito, amigo. Uma honra. A Bíblia diz até assim, dá honra quem dá honra, e não é esse tipo de honra, né? Não é esse tipo de honra, a gente pensa que honrar, enfim. Essa pessoa pegou, a gente está falando sobre amizade e sobre a importância que eu me sinto muito honrado hoje de estar à mesa com vocês. E me sinto muito valorizado também, eu preciso dizer isso. Porque eu sei o que eu posso aprender aqui, eu sei o que eu posso angariar dessa conversa. E essa pessoa pegou o microfone e disse, na minha presença, esse microfone, a igreja cheia, o espírito quase que sai do corpo assim. Eu me lembro que eu fiquei lá só, na minha presença ou na minha ausência, eu estou na direção do trabalho. Não é porque eu cheguei que eu agora estou na minha. Aí eu fiquei pensando como é que aquilo acontecia. Eu fiquei home office, eu não sei como é que é isso. Mas assim, eu falei isso, e não é para tecer uma crítica à pessoa, porque de fato a pessoa lá que estava enferma na época, né? Que você, quando se posiciona desse jeito, você mostra a sua fragilidade, né? Eu aprendi também que quem corre muito atrás de regulamento é porque lhe falta o relacionamento. Então aquela pessoa não tinha relacionamento, precisa de reconhecimento. E tudo que eu não tenho aqui, ou tudo que não me falta aqui é a paz. Aqui eu me sinto em paz, porque aqui existe relacionamento. A mesa nos nivela, ela nos aproxima, ela faz com que a gente se relacione. E eu quero bis. Né? Então, eu quero louvar a Deus pela sua vida, pedir que o pastor logo mais olhe para aquela câmera e fale as suas considerações finais, aquilo que sente de Deus, tendo em vista que muita gente tem sido abençoado pela sua palavra, pela palavra que Deus tem te dado, e ainda muito mais serão abençoados. Jesus. Amém. Que o Senhor assim faça, mas eu quero iniciar dizendo que desta mesa aqui, o meu sentimento é de não merecimento. Ainda bem que a mesa nivela, porque eu estaria muito mais abaixo. E eu digo sem demagogia nenhuma, porque todos aqui me conhecem, né, no meu dia a dia. E não é um cargo eclesiástico que vai definir quem são as pessoas, né? Se assim me consideram, eu me sinto honrado e por Deus, porque de fato eu não mereço isso. Sem nenhuma demagogia. Aos que me conhecem sabem como eu sou.
no dia a dia e nem uso os títulos, porque não faz sentido, né? Mas entendo que a função que é confiada exige da responsabilidade uma postura, e essa postura nos obriga a ser melhor cada dia. Hoje eu digo que eu tenho a obrigação de ser um bom esposo, eu tenho a responsabilidade de ser um bom pai, de ser um bom filho. Por isso que no início eu falei que eu sou e fui dizendo o que me resulta, né? Ou tudo isso me resulta quem eu sou hoje. E eu não sou um pastor. Eu posso estar à frente de algo, porque eu acho que várias coisas que Deus dá, uma é a primogenitura, né? E eu quero encerrar aqui com isso, e a outra são os ministérios. Mas eu quero falar a primogenitura que Deus dá, e às vezes a gente usa como Jacó e quer trocar por qualquer coisa que o homem pode dar. Esaú trocou, né? Jacó se apresentou como Esaú e durante muito tempo ele ficou sendo. Mas um dia a gente se encontra com Deus, e aí ele pergunta: quem é você, amigo? Você vai se apresentar ainda como você disse que é, ou você vai ser você quem você é de verdade? A gente só vai mudar de verdade. Assim foi na minha vida, quando eu disse: não, eu não sou isso, eu sou isso que o Senhor conhece, quando ninguém me vê. E eu digo isso com muita responsabilidade, porque hoje se concretiza, e hoje eu carrego as palavras que meu pai disse em seu leito, de já partindo para a glória. Muita coisa só faz sentido agora, mas ele disse assim, ele me chamou, né, e disse: olha, seja um homem, cuide da sua irmã e cuide da sua mãe. Ele começou a chorar e mandou sair, e naquele momento ele partiu para a glória. Durante muito tempo eu fui relapso com isso, né? Hoje eu não posso ser mais, hoje eu tenho uma estatura de um adulto. Hoje eu preciso carregar as promessas que o Senhor me fez ainda quando criança. E hoje eu entendo que as pessoas que me conheceram como quando criança esperam o cumprimento dessa promessa. As pessoas que me conhecem depois de adulto esperam que saia de mim alguma coisa. E todos nós aqui, né? Durante muito tempo eu fui o Jeremias no início. Eu sou uma criança, eu não consigo falar, eu não sei o que falar. Mas quando eu escuto Deus falando a propósito sobre todos nós, que nos escolheu ainda informe, ainda no ventre, né? Ele já tinha esse plano. Então, nesses momentos eu me comparo com o Pedro, de fato. E aqui eu quero, senão a gente vai passar muito tempo como de costume, né? Eu quero agradecer essa honra, e hoje de fato eu me sinto honrado, porque a pessoa do Jesaías não é merecedor disso. Mas a graça chegou, e aí eu preciso honrar essa graça, né? Preciso tecer aqui os comentários que vivemos quase 10 anos juntos, né? Combatemos as mesmas batalhas. Eu tenho aprendido muito com vocês, com outros homens de Deus, né? Hoje eu estou em uma outra congregação, convivendo com ajudo um outro pastor, o pastor Elielso. Deus os abençoe, também tenho aprendido bastante, mas de fato eu quero agradecer aqui porque existe essa mesa, porque aqui a gente se nivela, a gente aprende um com o outro. Aqui não há rótulos nem títulos, né? Aqui são pessoas carentes da graça e alcançadas por essa graça, né? E o fato de ser alcançado por essa graça nos traz a responsabilidade de ser melhor a cada dia. Aí se cumpre o texto bíblico. Estamos na busca da estatura de um varão perfeito, né? Até que chegue o dia perfeito, e aí o sol resplandeceu na nossa vida. Então, muito obrigado mais uma vez. De verdade, me sinto muito honrado por Deus estar presente aqui com vocês. O parecer final. Foi falado aqui sobre fé, sobre não ser merecedor e sobre mesa, né? Sobre estar a mesa nivela. E uma das coisas que eu vou deixar aqui, né, para os amigos que vão estar nos assistindo: nós temos uma vida
e vamos ter um encontro com Cristo. Seja quem for, vamos ter um encontro com Cristo. E a pergunta que ele vai fazer: o que você fez com a vida que eu lhe dei? Eu estou pensando muito nisso ultimamente, sabe? E tudo que foi falado aqui me deixa mais crente. Faz que a gente pense, cara, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar como cristão. Eu preciso viver aquilo que Deus tem para mim. O Irami hoje falou isso para mim e disse: vá fazer a vontade, vá fazer a obra. Então, a pergunta e o cuidado que você tem que ter, amigo, é: o que você está fazendo com a vida que Deus lhe deu? Porque a Bíblia diz que vamos prestar conta de tudo que vivemos aqui. Só para meditação, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Tá? Vai lá dar uma lida. Hein? E que Deus abençoe a vida de vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder abençoar a vida de alguém aqui, foi falado sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas, foi falado sobre a essência do Evangelho, foi falado sobre fé. Não deixa de curtir, não deixa de comentar, compartilhar. Você vai estar abençoando a vida de outras pessoas. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Pode ser.